A nova esposa pediu à irmã para cobertá-la enquanto traía com vários homens. Quando descobri e entrei com o pedido de divórcio, ela ameaçou contar para todos que eu era abusivo. Tenho 28 anos e meu irmão mais velho, Nate, é casado com sua esposa, Emma, há cerca de 4 anos. Eles namoraram por 2 anos antes disso. Sempre admirei meu irmão, e Emma sempre foi como uma irmã para mim. Nossa família a recebeu de braços abertos desde o primeiro dia. Meus pais sempre diziam que queriam ter uma filha, e Emma se encaixou perfeitamente. Ela vinha aos jantares de domingo, mesmo quando Nate precisava trabalhar até mais tarde, ajudava minha mãe com a jardinagem e tinha esse jeito de fazer todos se sentirem à vontade. Eles são aquele casal que todos querem ser, solidários, comunicativos, genuinamente felizes juntos. Cerca de 1 ano atrás, comecei a notar a irmã de Emma, Tara, em nossas reuniões de família. Ela é diferente de Emma, extrovertida, vibrante, sempre o centro das atenções. Enquanto Emma é calorosa, mais reservada, Tara é barulhenta e magnética. Ela tem uma risada que preenche o ambiente e está sempre contando histórias que fazem todos ficarem pendentes de cada palavra. Eu me senti atraído por ela. Conversávamos nos eventos de família e definitivamente havia uma certa paquera rolando. Ela tocava meu braço quando ria das minhas piadas, me procurava quando chegava nas reuniões e me mandava mensagens engraçadas aleatórias durante a semana. Normalmente, não sou do tipo que se envolve em relacionamentos casuais, costumo levar as coisas a sério, o que provavelmente explica por que não namorei muito antes. Depois de alguns meses dessa troca de olhares e flertes nos encontros de família, finalmente criei coragem para chamar Tara para sair. Levei semanas decidindo como fazer isso. Queria que fosse algo casual, mas deixando claro que eu tinha interesse romântico. Liguei para ela numa terça-feira à noite, depois de andar de um lado para o outro no meu apartamento por 1 hora, e perguntei se ela queria sair para jantar algum dia. Ela disse sim imediatamente, nem hesitou. Eu fiquei nas nuvens. Mais tarde descobri que Emma tinha avisado Tara para não sair comigo a menos que ela estivesse realmente interessada, porque isso poderia complicar as coisas para ambas as famílias. Tara aparentemente ignorou o aviso, dizendo que Emma estava exagerando e precisava parar de ser tão rígida com tudo. Nosso primeiro encontro foi ótimo. Ela usava um vestido vermelho que dificultava minha concentração no cardápio. A conversa fluiu naturalmente, e senti uma conexão que nunca havia sentido com ninguém antes. Ficamos até o restaurante fechar e, quando a acompanhei até o carro, foi ela quem me beijou primeiro. Liguei para Nate e Emma logo depois, não consegui me conter. Estava empolgado como um adolescente depois do baile de formatura. Também mandei mensagem para meus pais contando. Todos pareciam felizes por mim, embora eu sentisse que Emma ainda estava um pouco reservada. No dia seguinte, ela me mandou uma mensagem dizendo que estava feliz por eu ter me divertido, mas me lembrou que Tara tinha um histórico de não tratar bem os caras. Ignorei aquilo como sendo preocupação típica de irmã. As coisas evoluíram rapidamente depois disso. Continuamos nos vendo quase todas as noites naquela primeira semana, e em menos de 1 mês já éramos oficialmente um casal. Apresentei Tara aos meus amigos, a levei a eventos de trabalho. Meus amigos pareciam gostar dela, embora meu amigo Chris tenha me puxado de lado num churrasco e dito que ela parecia ser exigente demais. Na hora, ignorei. Mas nem tudo foi um mar de rosas. Começamos a ter algumas brigas, às vezes por coisas pequenas, outras por questões maiores. Ela cancelava planos de última hora porque surgia algo melhor com os amigos, ou eu ficava irritado quando ela passava o tempo todo no celular enquanto estávamos juntos, sempre checando o Instagram e mandando mensagens para outras pessoas. Às vezes, desabafava com Nate sobre como era frustrante, e sabia que Tara também ligava para Emma para reclamar de mim. De vez em quando, Emma comentava que Tara tinha ligado chorando por causa de algo que eu disse ou fiz, geralmente coisas das quais eu nem me lembrava ou que, sinceramente, não achava tão graves. Apesar das brigas, eu estava completamente apaixonado. Comecei a querer saber onde ela estava o tempo todo, com quem estava. Olhando para trás, vejo que comecei a me tornar possessivo, mas na época parecia que eu apenas estava investido no relacionamento. Passei a checar as redes sociais dela constantemente, vendo quem comentava nas fotos, com quem ela marcava nas postagens. Pedia para ela me mandar mensagem quando chegasse aos lugares, quando saísse, quem estaria nos encontros com os amigos. Ela parecia irritada com isso, mas geralmente atendia, às vezes com um revirar de olhos ou um suspiro que me fazia sentir como se eu estivesse sendo irracional. Mas eu não conseguia evitar.
Tinha esse medo constante de perdê-la, de que ela encontrasse alguém mais emocionante, menos convencional do que eu. Então, 3 meses depois de começarmos a namorar, tive uma sensação estranha, como se algo estivesse errado. Tara disse que ia sair com colegas de trabalho numa sexta-feira à noite. Nas semanas anteriores, ela vinha mencionando bastante um colega chamado Alex. Era sempre algo como Alex disse uma coisa engraçada hoje ou Alex e eu estamos trabalhando num projeto juntos. Tentei ignorar, mas a sensação ruim não passava. Ela estava vaga sobre onde iriam, mudava de assunto quando eu pedia mais detalhes. Então, fiz algo de que não me orgulho. Decidi aparecer no bar onde ela disse que estariam. Disse a mim mesmo que só daria uma espiada, talvez acenasse se ela me visse, fingiria que estava ali para encontrar outra pessoa, se ela perguntasse. Quando cheguei lá, vi ela sentada numa mesa com um cara, só os dois, nenhum colega de trabalho por perto. Estavam inclinados um em direção ao outro, rindo, tocando as mãos. Ele ajeitou uma mecha de cabelo dela atrás da orelha. Meu sangue ferveu. Fiquei parado ali observando os dois por provavelmente 5 minutos, congelado em descrença e raiva, antes de finalmente avançar furiosamente e confrontá-los. Tara parecia chocada ao me ver, os olhos arregalados de surpresa e o que parecia ser culpa. Ela tentou explicar que Alex era apenas um colega de trabalho, que estavam apenas tomando uma bebida amigável, que os outros haviam cancelado de última hora. Eu não acreditei. O cara se levantou e me mandou me acalmar, disse que eu estava envergonhando Tara e a mim mesmo. Algo em mim se rompeu. Quando ele colocou a mão no meu peito para me empurrar para trás, eu dei o primeiro soco. A próxima coisa que percebi, estávamos no chão, cabos foram derrubados, copos quebraram, o bartender gritava. Alguém chamou a polícia. Fui preso pela primeira vez na vida. Me levaram para a delegacia, me registraram por agressão e destruição de propriedade. Tive que ligar para o Nate para pagar a fiança, porque eu estava com vergonha demais para ligar para meus pais. Estava humilhado. Quando ele e Emma chegaram à delegacia às 2 da manhã, eu me sentia um lixo. No carro, expliquei o que aconteceu, como segui Tara porque estava desconfiado, como a vi com aquele cara, como perdi o controle. Nate repetia que entendia, mas que eu precisava controlar meus ciúmes. Emma ficou em silêncio o caminho todo de volta, apenas me olhava com uma expressão que eu não consegui decifrar. Quando me deixaram em casa, ela me abraçou apertado e sussurrou, tome cuidado. Naquele momento, não entendi o que ela quis dizer. No dia seguinte, Tara me ligou furiosa. Ela também revelou algo que eu nem havia percebido. No meio do caos da briga no bar, eu a havia acertado acidentalmente. Eu não me lembrava disso, mas ela disse que estava com um olho roxo. Ela me mandou uma foto e, de fato, havia um hematoma se formando sob seu olho esquerdo. Eu me senti péssimo. Nunca bati em uma mulher na vida. Não queria machucá-la. Foi um acidente no calor do momento, mas o dano estava feito. Não conseguia parar de olhar para aquela foto, não podia acreditar que eu era capaz de causar esse tipo de dano, mesmo que por acidente. Tara disse que queria terminar, que não podia ficar com alguém que a perseguisse e se tornasse violento. E o pior de tudo, ela não estava mentindo sobre o Alex ser apenas um colega de trabalho naquela noite. Depois ela me mostrou provas de que, de fato, as outras pessoas haviam cancelado em cima da hora. Meus ciúmes me fez reagir exageradamente no momento exato errado. Também descobri que Alex retirou as acusações de agressão contra mim, mas só porque Tara havia implorado a ele. Ela me mostrou mais tarde as mensagens em que o convenceu de que prestar queixa só pioraria as coisas. Ele está procurando ajuda, eu prometo, ela escreveu. Alex concordou a contragosto, dizendo, só estou fazendo isso por você, não por ele. Isso me fez sentir ainda pior com toda a situação. Eu era culpado, mas me livrei por causa da intervenção de Tara. Supliquei para que ela não fizesse isso. Me ajoelhei durante uma conversa cheia de lágrimas no apartamento dela, prometi que procuraria ajuda, que trabalharia meus ciúmes e minha raiva. Sugeri terapia, tanto individual quanto de casal. Disse que a amava, que sentia muito, que passaria o resto da minha vida compensando o que fiz. Ela estava hesitante, mas concordou em pensar sobre o assunto. Escrevi mensagens longas pedindo desculpas, prometendo mudar. Li livros sobre controle da raiva e ciúmes, comecei a procurar terapeutas. Eventualmente, ela concordou em me dar outra chance. Disse que me amava demais para desistir, que acreditava que eu poderia mudar, que o incidente a assustou, mas que ela sabia que o verdadeiro eu era gentil e bondoso. Começamos a fazer terapia juntos.
Eu também iniciei aconselhamento individual para lidar com meus problemas de raiva. As coisas melhoraram aos poucos. O terapeuta me ajudou a entender meu comportamento possessivo e me deu ferramentas para lidar com os ciúmes. Após 6 meses de terapia e o que eu achava ser um progresso real, pedi para Tara morar comigo. Ela aceitou com entusiasmo, disse que estava esperando por isso. Morar juntos teve seus desafios. Ela era mais bagunceira do que eu esperava, eu era mais apegado à rotina do que ela gostaria. Ela queria sair durante a semana, eu preferia deixar a socialização para os finais de semana. Mas eu estava comprometido em fazer dar certo. Achava que estávamos sólidos, que havíamos superado nossos problemas iniciais. Planejei um pedido de casamento surpresa durante uma viagem de trabalho a Chicago. Passei semanas planejando, coordenando com o restaurante, escolhendo o anel perfeito. Levei-a até o topo da Willis Tower, ajoelhei-me com as luzes da cidade se espalhando abaixo de nós. Ela disse sim imediatamente, começou a chorar. Parecia que tudo finalmente tinha se encaixado. Mais tarde naquela noite, enquanto estávamos deitados na cama, ela me disse que nunca havia sido tão feliz, que mal podia esperar para ser minha esposa, que sabia que estávamos destinados a ficar juntos para sempre. Ambas as famílias ficaram empolgadas com o noivado. Tivemos um jantar para comemorar, e todos pareciam genuinamente felizes. Minha mãe chorou e ficou abraçando a Tara, dizendo que sempre quis uma nora como ela e como a Emma. Meu pai me puxou de lado e disse que estava orgulhoso de como eu havia amadurecido, como eu tinha trabalhado em mim mesmo, como encontrei alguém que me fazia feliz. Notei que Emma puxou Tara de lado em certo momento durante a comemoração, com uma expressão séria no rosto. Mas Tara voltou da conversa sorrindo, me assegurando que estava tudo bem, que Emma só estava sendo protetora como sempre, que ela tinha dito a Emma que eu havia mudado, que agora estávamos em um bom momento. Passamos os meses seguintes planejando o casamento. Meus pais foram generosos e cobriram a maior parte das despesas. Tara queria algo elaborado, ela sempre sonhou com um casamento grande. Ela falava sobre o vestido perfeito, o local perfeito, as flores perfeitas. Eu queria dar tudo o que ela desejava. Lembro de estar sentado com ela enquanto folheava revistas de noiva, apontando os vestidos de que gostava, o esquema de cores que estava considerando. Ela estava tão feliz, tão empolgada com nosso futuro juntos. Eu me senti o homem mais sortudo do mundo. O dia em si foi perfeito. A cerimônia foi em uma bela igreja antiga, seguida por uma recepção em um clube de campo com vista para um lago. Ela estava deslumbrante, caminhando pelo corredor em seu vestido de renda, o cabelo preso com alguns cachos soltos moldando o rosto. Lembro da minha mão tremendo enquanto recitava meus votos, de como os olhos dela se encheram de lágrimas ao dizer os dela. Pensei em como era sortudo, como todos os momentos difíceis tinham valido a pena para chegar até ali. Todos comentaram como formávamos um casal lindo, como parecíamos felizes, como podiam sentir o amor entre nós. Depois do casamento, fomos em lua de mel para Bali. 2 semanas de paraíso, praias de areia branca, água cristalina, resorts luxuosos. Tara postava fotos o tempo todo, mandava atualizações para a família. Em cada foto, estávamos sorrindo, abraçados, os recém-casados perfeitos. Ela nos posicionava cuidadosamente para cada clique, às vezes tirando dezenas até ficar satisfeita. Na época, achei encantador o quanto ela queria registrar cada momento. Hoje, vejo de outra forma. Voltamos faz cerca de 1 mês. Tive que fazer uma viagem de negócios na semana passada, foi a primeira vez que ficamos separados desde o casamento. Liguei para ela todas as noites, mandei mensagens durante o dia. Ela parecia distraída nas ligações, dizia que estava apenas cansada do trabalho, que estava tudo bem. Quando voltei, algo parecia errado. Tara estava distante, mexia no celular mais do que o normal, ia dormir cedo alegando dores de cabeça. Tentei ignorar, achando que era tristeza pós-lua de mel ou estresse por voltar ao trabalho. Fiz o jantar favorito dela uma noite, sugeri que assistíssemos a série que ela queria ver, tentei me reconectar. Então, ontem, Nate me ligou. Sua voz estava séria de um jeito que fez meu estômago revirar na hora. Ele perguntou se eu estava sentado. Depois, me contou algo que virou meu mundo de cabeça para baixo. Emma acabará de informá-lo que Tara havia confessado tê-lo traído. Aparentemente, Tara convidou Emma para ir até nosso apartamento enquanto eu estava na viagem de trabalho, e pediu para que ela a acobertasse quando fosse sair com outros homens, não homens, no plural. Ela admitiu que já tinha traído várias vezes e que não planejava parar. Disse a Emma que amava a segurança do casamento, mas que não foi feita para a monogamia.
Emma ficou horrorizada e contou tudo ao Nate, que sentiu que era sua obrigação me contar. Confrontei Tara assim que ela chegou do trabalho. Ela negou tudo no começo, disse que Emma estava inventando, que era ciumenta do nosso relacionamento, que sempre tentou nos separar. Tivemos uma briga enorme. Ela chamou Emma de mentirosa, disse que eu estava escolhendo minha família em vez dela, que era óbvio que eu não confiava nela. Acabei pegando o celular dela e me trancando no banheiro. Ela batia na porta, gritando para eu devolver, ameaçando chamar a polícia. Ignorei e comecei a vasculhar as mensagens. O que encontrei me fez passar mal fisicamente. Mensagens para vários homens, alguns eu reconheci como colegas de trabalho, outros completos desconhecidos. Conversas explícitas, planos para se encontrarem, fotos que nem consigo descrever. Mensagens que datavam de meses atrás, até mesmo antes do nosso casamento. Mensagens durante nossa lua de mel, enviadas enquanto eu tomava banho ou tirava um cochilo. Reencaminhei tudo para mim como prova, tirei capturas de tela. Depois saí e devolvi o celular. Não disse uma palavra. Apenas arrumei uma mochila e fui embora. Ela me seguiu pelo apartamento, alternando entre pedidos de desculpa e acusações de que eu havia invadido sua privacidade. Ela segurou meu braço quando cheguei à porta, implorando para que eu ficasse, para conversarmos, para resolvermos. Soltei a mão dela e saí sem olhar para trás. Estou hospedado em um hotel neste momento. Já entrei em contato com um advogado para dar início ao processo de divórcio. Tudo em que eu acreditava sobre nosso relacionamento era uma mentira. Não sei como vou encarar minha família, meus amigos, todos no casamento, todos que nos parabenizaram, todos que me viram prometer amá-la para sempre, há apenas algumas semanas. Me sinto um idiota. Atualização 1. Já faz uma semana desde que descobri sobre a traição da Tara e saí do nosso apartamento. Tenho estado neste hotel apenas tentando processar tudo. Ainda não voltei ao apartamento. Não consigo enfrentar isso ainda. Não consigo ver nossas fotos de casamento nas paredes, nossos pertences misturados, a cama que compartilhávamos. Tenho estado em contato com meu advogado, iniciando o processo de divórcio. Aparentemente, não é possível obter uma anulação por traição. Não acredito que estou dizendo isso, divórcio com menos de 2 meses de casamento. A palavra soa estranha na minha boca, como algo que acontece com outras pessoas, pessoas mais velhas, que estiveram juntas por anos e se distanciaram, não recém-casados, que ainda deveriam estar na fase da lua de mel. O advogado disse que, por ser um casamento tão recente e por termos provas claras de infidelidade, as coisas devem ser relativamente simples. Felizmente, não temos filhos. Havíamos conversado sobre começar uma família no ano que vem. Inclusive, já tínhamos escolhido nomes durante uma daquelas conversas tarde da noite sobre o futuro. Não temos propriedade juntos, estávamos apenas alugando o apartamento enquanto economizávamos para comprar uma casa. A única parte complicada é que meus pais pagaram pela maior parte do casamento, cerca de $40.000, um valor que me dá náusea só de pensar agora, sabendo que foi tudo por um casamento de fachada. O advogado disse que talvez possamos recuperar parte desse valor, dadas as circunstâncias, mas, eu não sei. Não sei se quero prolongar isso mais do que o necessário. Só quero que acabe. Quero cortar todos os laços com a Tara. Quero fingir que esse capítulo da minha vida nunca aconteceu. Tara tem enchido meu celular de ligações, mensagens de texto, áudios, dezenas por dia, alternando entre pedidos de desculpas e acusações, dizendo que eu fui controlador demais, que a empurrei para isso, que meus ciúmes a fez se sentir presa. Depois diz que me ama e quer consertar as coisas, que podemos fazer terapia novamente, que ela vai mudar. E então volta a acusar Emma de estar interferindo e tentando arruinar nosso casamento por ciúmes. Está sendo exaustivo. Parei de responder. Bloqueei o número dela depois dos primeiros dias, mas ela continua encontrando maneiras de me contatar, criando novos e-mails, usando os celulares dos amigos. Guardei tudo para o advogado, como prova de assédio, caso precisemos. Nate e Emma têm sido meu apoio durante tudo isso. Eles ofereceram o quarto de hóspedes, refeições feitas em casa, um ombro para chorar. Mas eu preciso de um tempo sozinho agora. Preciso processar isso por conta própria antes de poder enfrentar a pena ou a preocupação de alguém. Emma se sente culpada por ter contado ao Nate, o que levou ele a me contar. Mas eu garanti que ela fez a coisa certa. Prefiro saber a verdade, por mais dolorosa que seja, do que viver na ignorância enquanto minha esposa me faz de idiota.
Emma disse que lutou com a decisão de me contar, que a lealdade à irmã a fez hesitar, mas que, no fim, não suportou me ver sendo traído daquele jeito. Ela tem sido uma irmã melhor para mim do que a Tara merece. A parte mais difícil foi contar aos meus pais. Eles amavam a Tara. Achavam que ela era perfeita para mim, especialmente depois de verem o quanto eu havia mudado por ela, a terapia, o controle da raiva. Minha mãe já estava falando sobre netos, já a havia abraçado completamente. Ela chorou quando contei o que aconteceu, soluços profundos que fizeram eu me sentir ainda pior, de alguma forma. Meu pai ficou em silêncio, daquele jeito que ele fica quando está realmente bravo, maxilar travado, olhos duros. Eles queriam saber os detalhes, mas poupei a maioria. Só disse que ela havia sido infiel várias vezes e que estava acabado. Minha mãe perguntou se havia alguma chance de reconciliação. Eu disse que não, e falei sério. Não há como voltar de um nível de traição desses. Tirei um tempo do trabalho. Meu chefe foi compreensivo quando expliquei a situação. Disse apenas para eu tirar o tempo que fosse necessário e dar notícias quando pudesse. Meus colegas de trabalho não sabem os detalhes, apenas que estou lidando com uma emergência familiar. Fico repetindo nosso relacionamento na cabeça, procurando sinais que deixei passar, as vezes em que ela foi vaga sobre seus planos, as noites das amigas que terminavam tarde demais, o colega de trabalho que ela mencionava com frequência. Será que ela me traiu o tempo todo? Mesmo antes de nos casarmos? Será que aquele incidente no bar com o Alex foi realmente o que eu suspeitava? Será que ela dormiu com ele naquela noite, depois que fui preso? Provavelmente nunca saberei toda a verdade, e talvez seja melhor assim. Cada nova descoberta é como uma faca nova no estômago. Não tenho dormido bem. Fico tendo esses sonhos em que tudo está normal, estamos felizes, planejando nosso futuro, e então acordo neste quarto de hotel, sozinho. A queda de volta para a realidade é brutal toda vez. O frigobar do quarto já foi reabastecido 2 vezes só nesta semana. Não me orgulho disso, mas é a única forma que tenho conseguido dormir algumas noites. Os funcionários do hotel começaram a me olhar com pena. Devo estar com uma aparência péssima, por fazer a barba, olhos vermelhos, as mesmas poucas roupas em rotação, porque só consegui levar o que cabia em uma mala quando saí. Meus amigos têm entrado em contato, querendo marcar algo, oferecer apoio. Ainda não aceitei nenhum convite. Não estou pronto para falar sobre isso cara a cara, por isso estou escrevendo tudo aqui, para estranhos que não me conhecem, que não conhecem a Tara, que não vão me olhar com aquela mistura horrível de pena e curiosidade, que não vão dizer o quanto éramos um casal lindo ou perguntar o que deu errado. Tenho uma nova reunião com o advogado amanhã, para revisar a papelada inicial. Tara ainda não sabe que iniciei o processo de divórcio. Não estou ansioso pela reação dela quando for notificada, mas não há mais volta. Nenhuma quantidade de terapia, promessas ou lágrimas pode consertar o que está quebrado agora. Nosso casamento já estava morto antes mesmo de realmente começar. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas desde minha última atualização, 3 semanas no total desde que descobri sobre a traição da Tara. Muita coisa aconteceu, nenhuma delas agradável. Tara foi oficialmente notificada com os papéis do divórcio na semana passada, no trabalho. Eu não queria que fosse desse jeito, teria preferido algo mais privado, mas o advogado recomendou que esse era o caminho mais direto, considerando que ela quase não estava em nosso apartamento e eu não queria encontrá-la pessoalmente. A reação dela foi exatamente o que eu esperava, um colapso total. Ela apareceu no meu hotel naquela mesma noite. De alguma forma descobriu onde eu estava hospedado, provavelmente ligou para todos os hotéis de médio porte no centro da cidade até encontrar um com meu nome no sistema. A recepção ligou para o meu quarto por volta das 8 da noite, dizendo que havia uma mulher fazendo um escândalo no saguão, alegando ser minha esposa e exigindo saber o número do meu quarto. Tive que descer para lidar com a situação. Ela estava chorando, o rímel escorrendo pelo rosto, o cabelo bagunçado, gritando que eu não podia fazer isso, que precisávamos conversar, que eu devia isso a ela pelo menos. Vários hóspedes estavam olhando, um segurança rondava por perto. Senti uma mistura de constrangimento, raiva e uma dor residual ao vê-la tão abalada. Apesar de tudo, concordei em falar com ela brevemente no restaurante do hotel. Em retrospecto, eu deveria ter pedido para a segurança escoltá-la para fora. A conversa não levou a lugar nenhum, apenas voltas em círculos de acusações e desculpas. Ela tentou de tudo, lágrimas, súplicas, raiva, manipulação. Disse que as mensagens que encontrei eram só flertes, que nada físico havia acontecido, uma mentira, baseado no que eu li.
Disse que tinha um vício em sexo e que precisava de ajuda, não de abandono. Falou que estava passando por um momento difícil, que estava confusa sobre o que queria, mas que agora tinha certeza, era eu, só eu, para sempre. Depois começou a culpar a Emma de novo, dizendo que ela estava tentando sabotar nosso casamento por ciúmes, que sempre teve inveja da liberdade e paixão da Tara. Quando nada disso funcionou, ela ameaçou contar a todos que eu fui abusivo, citando um incidente no bar onde, durante a briga, acabei acertando-a acidentalmente. Disse que ainda tinha fotos do olho roxo, que todos acreditariam nela em vez de mim, que eu perderia meu emprego, meus amigos, minha reputação. Mantive a calma. Disse que o divórcio aconteceria, com ou sem a cooperação dela, e que se ela continuasse me assediando ou espalhando mentiras, eu pediria uma ordem de restrição e a processaria por difamação. Eu tinha todas as mensagens salvas, evidência dos casos e do seu caráter. Então me levantei e fui embora. Ela me seguiu até o elevador, ainda gritando, alternando entre ameaças e súplicas, até que a segurança do hotel interveio. Voltei para o quarto e liguei imediatamente para o meu advogado para atualizá-lo sobre a situação. Ele aconselhou documentar tudo e disse que pediríamos uma ordem de restrição se fosse necessário. No dia seguinte, finalmente voltei ao nosso apartamento para pegar mais das minhas coisas. Pedi para o Nate me acompanhar, caso a Tara estivesse lá. Não estava, provavelmente trabalhando, embora, para ser sincero, eu já nem sabia mais qual era sua rotina, e nem queria saber. Embalei a maioria das minhas roupas, alguns itens pessoais, meu computador, documentos importantes. Deixei os móveis, utensílios de cozinha, presentes de casamento, tudo. Só queria levar o que era meu, coisas que importam para mim antes da Tara, que não estivessem contaminadas pela associação ao nosso relacionamento. Nate me ajudou a carregar tudo para o carro dele. Não conversamos muito durante o processo, mas a presença dele foi reconfortante. Saí do hotel e me mudei para um pequeno apartamento mobiliado, com contrato mensal. Pelo menos aqui posso cozinhar, tentar estabelecer alguma rotina. Voltei ao trabalho, embora seja difícil me concentrar. Minha mente vagueia constantemente. Todo mundo no escritório percebe que algo está errado. Passei de recém-casado e feliz para alguém claramente abatido, sem aliança, com cara de quem não dorme há semanas. Mas eles têm sido respeitosos, sem invadir minha privacidade. Alguns colegas mais próximos perguntaram se eu estava bem, e eu dei respostas vagas sobre problemas pessoais. Ainda não estou pronto para dizer em voz alta, minha esposa me traiu e estamos nos divorciando, para pessoas que vejo todos os dias. Meus pais vieram conhecer o novo apartamento ontem. Minha mãe trouxe mantimentos, lasanha caseira, lençóis novos para a cama. Meu pai me ajudou a montar a TV e a internet, pendurou algumas fotos que eu tinha levado do outro apartamento. Eles não ficaram muito tempo. Acho que é difícil para eles me verem assim. Eles tinham tanta esperança quando me casei, o filho mais novo finalmente assentado com uma moça legal. Agora estou de volta a estaca zero, ou pior, machucado, desconfiado, passando por um divórcio aos 28 anos. Quando estavam saindo, minha mãe me abraçou forte e sussurrou que com o tempo tudo melhoraria. Eu queria acreditar nisso. O advogado disse que a Tara está contestando o divórcio, alegando que não há provas de adultério. Enviei para ele todas as mensagens que salvei do celular dela, dezenas de conversas explícitas com pelo menos 4 homens diferentes, combinações para encontros em hotéis enquanto eu estava no trabalho, reclamações de como eu era entediante na cama comparado a eles. Ele disse que é mais do que suficiente. Essa contestação dela é apenas uma tática para atrasar o processo, talvez na esperança de que eu desista e aceite fazer terapia ou algo assim. Isso não vai acontecer. O advogado me garantiu que, mesmo com a resistência dela, o divórcio deve ser finalizado em no máximo 6 meses, dadas as circunstâncias. Emma entrou em contato comigo diretamente pela primeira vez desde que tudo explodiu. Nos encontramos para um café, em um lugar longe de qualquer ambiente familiar, onde não correríamos o risco de encontrar conhecidos. Ela se desculpou novamente, por tudo, por não ter visto do que a Tara era capaz, por não ter me avisado de forma mais explícita antes do casamento. Eu disse a ela que não tinha nada pelo que se desculpar. Se alguém deve algo, sou eu, pela coragem dela em contar a verdade ao Nate, quando teria sido mais fácil ficar calada. Ela mencionou que a Tara tem falado mal dela para os pais, dizendo que ela destruiu seu casamento por vingança. O pai delas, aparentemente, não está caindo nessa, sempre conseguiu enxergar através das manipulações da Tara. Mas a mãe está dividida.
Drama familiar do qual não preciso mais participar, mas me dói ver Emma sofrendo por ter feito a coisa certa. Estou tão exausto agora, com tudo que está acontecendo. É isso por enquanto. Talvez eu escreva mais tarde, quando algo novo acontecer.